Boa noite. O Ministério Público decidiu avançar com a instauração de um processo-crime contra o antigo Primeiro-Ministro Patrício Emery Trovoada pelo seu alegado envolvimento na lavagem de dinheiro. Segundo uma fonte que avançou a informação à TVS, a decisão do Ministério Público surge na sequência da queixa apresentada na semana passada pelo Partido de Convergência Democrática, PCD. O recibo de transferência em dinheiro na ordem de 624.600 euros, publicado pelo jornal Telenom, constitui o elemento de prova agarrado pelo PCD. Recuperamos as palavras do porta-voz do PCD, a saída da Procuradoria-Geral da República depois da introdução da queixa-crime contra Patrício Trovoada. Nós estamos aqui em representação do PCD para introduzirmos uma queixa-crime contra o ex-primeiro-ministro por um crime que tudo indica ele cometeu, porque há indícios e isto é de domínio público, foi publicado no Telenom, no jornal digital, em que transferiu para a República Gabonesa a quantia de 624.600, qualquer coisa como 15 mil milhões de dobras, ou seja, na linguagem comum, 15 bilhões de dobras. Ora, quando o país tem dificuldades, todos os atos de corrupção devem ser combatidos. E nós agradecemos à revista, à Jornal Digital pelo trabalho que fez, e nós queremos que a Procuradoria da República apure a verdade desses factos, porque não é admissível que aquele que dizia combater a corrupção seja um corrupto. E a prova é dos documentos que nós apresentamos na Procuradoria-Geral da República. O PCD fica à espera que a Procuradoria-Geral da República decida rapidamente este caso, porque isso é um caso autêntico de lavagem de dinheiro. 8 crianças chegaram esta sexta-feira ao país provenientes do Gabão sem qualquer documento de autorização dos pais. A mando das autoridades, elas foram colocadas nas Caritas e Arcar, respectivamente. As pessoas que trouxeram-nas estão a ser investigadas pelas autoridades judiciais. São 6 meninas e 2 rapazes provenientes esta sexta-feira de Libreville sem nenhum documento de autorização, tanto dos pais como da autoridade judicial, como diz a lei. O mais grave ainda é que uma das crianças não possui nem mesmo o documento de identificação pessoal. Uma delas até nem veio documentada. É documento próprio? Das 7 não tinha razão dos pais. Uma nem documentada veio. Isso é que é mais grave. Ao chegar ao país nestas condições, as crianças foram conduzidas aos centros de acolhimento, nomeadamente Arcar, onde estão os 2 meninos, e Caritas, onde param as 6 meninas. Foi o diretor da Imigração e Fronteira que nos comunicou que as crianças estavam no porto sem documentação, e então nós recebemos as crianças, aguarda até que resolvam o problema. Coincidência ou não, as crianças chegaram a bordo do navio Coliniano Carneiro, o mesmo que teria levado para Gabão o casal de gêmeos que na altura também não possuíam documento de autorização dos pais. Perante estas realidades, a referida transportadora marítima está a perder credibilidade das autoridades nacionais. Para nós é um navio que não merece muita confiança, porque mesmo agora acabou de sair com a problemática dos gêmeos e regressa novamente com cerca de 8 crianças sem autorização dos pais. A TVS tentou uma reação das autoridades judiciais sobre o caso, sem sucesso, mas sabe que os responsáveis pelas crianças estão sob investigação. Portugal pode vir a ser chamado para fiscalizar a zona económica exclusiva de São Tomé e Príncipe numa operação conjunta com a Marinha São Tomense. Um acordo nesse sentido foi assinado esta tarde entre os ministros da Defesa
dos dois países. O combate à pirataria marítima, ao tráfico de droga e de seres humanos é um dos objetivos que norteou a assinatura deste protocolo, que se inscreve no âmbito do Acordo de Cooperação Técnico-Militar. É um acordo que vai ao encontro de um esforço que é feito por Portugal, mesmo no momento de grandes exigências de rigor financeiro, de manter o nível de cooperação com a República de São Tomé e Príncipe, indo até mais longe na concretização de projetos que são muito relevantes, como este que acabamos agora de assinar. Aguiar Branco disse que este acordo marca um momento muito significativo na cooperação entre os dois países, numa área que é de importância vital, não só para São Tomé e Príncipe, como também para a comunidade internacional. Este acordo, que irá enquadrar a colaboração conjunta que é feita entre a República de São Tomé e Príncipe e Portugal na vigilância e nas ações de patrulhamento conjunto que se farão nos espaços marítimos, será seguramente um desenvolvimento de uma ação que, para esta região e para a República de São Tomé e Príncipe em particular, é de grande significado. E, portanto, esta cooperação que nós agora intensificamos por via deste acordo, esperamos que tenha um desenvolvimento no futuro, que seja um desenvolvimento que traga bons resultados. O Ministro da Defesa e Ordem Interna, Óscar Sousa, considerou de extrema importância e bastante oportuna o acordo de fiscalização marítima no espaço de jurisdição de São Tomé e Príncipe. Os graves problemas de pirataria, tráfico de estupefacientes, da imigração ilegal, de roubos à mão armada, incluindo ataques nas zonas ribeirinhas e da venda ilegal de produtos petrolíferos que têm ocorrido no Golfo da Guiné, constituem ameaças desestruturantes dos países desta região. A falta de capacidade para fiscalizar e manter as águas de jurisdição nacional controladas e livres destes fenómenos não só fragiliza a posição internacional do país, como dificulta o comércio interregional e extra-regional por via marítima, assim como adia a exploração energética desses espaços, com evidentes prejuízos. Óscar Sousa diz ainda que, apesar dessas ameaças se fazerem sentir no continente africano, elas têm-se expandido nas águas de jurisdição de São Tomé e Príncipe. Por isso, torna-se necessário recorrer a apoios de países amigos, como é o caso de Portugal. O país precisa de exercer o controle dos seus espaços marítimos como forma de afirmação, evitando vazios de poder no espaço vital para o futuro coletivo. Óscar Sousa lembrou a troca de experiência que tem tido lugar entre as estruturas do seu ministério e da sua congênere portuguesa, tendo salientado algumas palestras já realizadas no âmbito das ações visando combater a pirataria marítima. E Portugal está disponível para avançar com meios marítimos e aéreos para ajudar São Tomé e Príncipe a proteger as suas águas territoriais, mas isso só acontecerá quando o país solicitar essa ajuda. O acordo enquadra precisamente o que pode acontecer no futuro, a solicitação da República de São Tomé e Príncipe, e serão disponibilizados os meios que em cada momento forem os adequados para ocorrer precisamente a essa matéria de vigilância e de fiscalização. É reconhecido como sendo uma matéria de grande interesse para a República de São Tomé e Príncipe, mas é também para a comunidade internacional, na medida em que tudo o que tem a ver com o combate ao narcotráfico, à pirataria e a todas as matérias que são perturbadoras também desse contexto internacional, devem merecer a nossa melhor atenção.
E, portanto, em concreto e no que diz respeito ao acordo com a República de São Tomé e Príncipe, ele irá ser desenvolvido na medida em que vier a acontecer as solicitações e na medida em que elas sendo avaliadas verão os meios que são os meios adequados para levar a bom porto essa missão. A crise financeira que Portugal atravessa atualmente não vai criar constrangimento à sua execução. Tudo que terá que ser feito em função do que for a solicitação e no equilíbrio do que poderão ser os recursos para o efeito. É evidente que o acordo é assinado para ser cumprido e não para não ser cumprido, o que significa que o acordo visa uma ação que é prioritária, visa uma ação que é importante, quer para a República de São Tomé e Príncipe, quer para a comunidade internacional, e como é uma matéria importante, serão adequados os meios que, à medida que essas situações aconteçam, sejam os mais adequados. Oscar Sousa lembra que esse processo não começa hoje com a assinatura deste protocolo. É um processo que já iniciou há bastante tempo. Nós, quando instalamos aqui os meios de vigilância costeira, os meios de localização, radares, estávamos a dar esse primeiro passo. Nós estamos a fazer a formação dos nossos quadros. O que temos é que fazer é apetrechar com outros meios em terra, porque nós precisamos, através dos meios que temos disponível, neste momento, precisamos de estabelecer contacto com essas embarcações que entram nas nossas águas. Nós não temos. E há custos. E depois há o cruzamento das informações que nós temos que fazer. Ou seja que, nessa primeira fase, vai equipar-nos no sentido de podermos tratar as informações, podemos identificar e estabelecer contacto com as possíveis embarcações que estejam na nossa área de jurisdição. Considera componente fundamental as ações em curso, o apoio que Portugal vai dar neste sentido. Em momentos outros, que não só contaremos com a presença de meios que eventualmente Portugal possa disponibilizar, como também faremos essa diligência junto de outros países, não é? Mas por que é importante para nós neste momento com Portugal? É precisamente o seu papel no contexto internacional. Portugal hoje é parte de uma grande organização de defesa internacional, da qual para nós interessa-nos tirar proveito de outras ações e não só daquilo que é a experiência que Portugal tem neste momento, nomeadamente na região do Índico. Chegou ao fim a primeira fase da auscultação para a elaboração do Plano de Desenvolvimento para São Tomé e Príncipe pós-2015. O último dia da auscultação foi com o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que reconheceu a importância deste setor no desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. O presidente do Supremo Tribunal de Justiça foi auscultado esta segunda-feira pelo Comitê da Agenda de Elaboração do Plano de Desenvolvimento para São Tomé e Príncipe pós-2015. Segundo o representante deste comitê, José Bandeira reconheceu que o Estado da Justiça Nacional constitui o calcanhar de Aquiles no desenvolvimento do país. Tivemos uma abordagem global com o Sr. Presidente do Supremo, em que nós discutimos a situação atual e as reformas que serão necessárias introduzir-se para que a justiça passe a ser um fator de promotor do desenvolvimento, um fator que facilite o acesso das pessoas aos direitos, liberdades e garantias que elas têm. E nesse aspecto foi bastante proveitoso. Podemos constatar que existe uma ideia de reforma que se começa a ganhar forma. O comitê espera que as reformas sejam implementadas e projetadas no futuro como forma de ajudar no progresso nacional. Esperemos que, portanto, os atores políticos se ponham todos de acordo para que possamos arrancar com as ações e depois projetá-las em relação ao futuro. Que o que nos interessa no que toca à agenda de desenvolvimento pós-2015 é que essas ações que estão a ser pensadas hoje se projetem no futuro e se transformem num fator que realmente ajudem o país a sair da situação em que se encontra. A primeira fase do plano de elaboração da agenda de desenvolvimento pós-2015 teve início com a sociedade civil, confissões religiosas, entidades não governamentais e termina com a elaboração de um relatório que será submetido ao sistema das Nações Unidas.
A Embaixada de França entregou hoje materiais informáticos e uma impressora à Procuradoria-Geral da República, uma ação que surge no âmbito dos projetos de cooperação entre a Embaixada de França e o Ministério Público. Reforçar o funcionamento dos serviços do Ministério Público e contribuir para uma justiça mais eficaz no país são os principais objetivos da cooperação entre a Embaixada de França e a Procuradoria-Geral da República. E é neste âmbito que a Embaixada de França entregou hoje alguns materiais informáticos a esta instituição. Donc l'ambassade de France, avec la collaboration efficace des services du procureur général de São Tomé. A Embaixada da França, em colaboração com a Procuradoria-Geral de São Tomé e Príncipe, decidiram reforçar o funcionamento dos serviços com a finalidade de ter uma justiça mais eficaz. Acreditamos que um Estado democrático tem realmente necessidade de uma justiça que funcione bem. Os que cometem delitos devem ser perseguidos. Esperamos que este início de ajuda permita que os serviços da Procuradoria-Geral sejam ainda mais eficazes e esperamos que essa colaboração prossiga. E nós esperamos continuar a colaborar com os serviços do Procurador-Geral. Uma iniciativa que irá minimizar a falta de recursos desta instituição e permitir a sistematização dos dados processuais, de acordo com o Procurador-Geral da República, Frederico Samba. O orçamento que o Ministério Público dispõe não é suficiente para fazer face às despesas correntes, pelo que é sempre bem-vindo que esses apoios, enfim, sejam concretizados para melhorar a capacidade de intervenção, portanto, dos nossos magistrados e funcionários judiciais. Aliás, esses mesmos materiais vão inserir no âmbito do processo de informatização, tanto que temos em carteira para permitir a sistematização dos dados processuais. Ainda no âmbito desta cooperação, está prevista uma intervenção no sentido de melhorar o funcionamento da Polícia de Investigação Criminal. O Presidente da República, que está de visita a Cuba, encontrou-se hoje com o seu homólogo Raul Castro. A acompanhar a viagem presidencial está o jornalista Genisvaldo Nascimento, que faz a resenha dos primeiros momentos de Manuel Pinto da Costa em terras cubanas. Eram por volta das 21h50 em São Tomé e Príncipe e 17h50 em Cuba, quando o Presidente da República e chefe de Estado santomense desembarcou no aeroporto José Martí, em Havana. Recebido calorosamente pelos mais altos dirigentes cubanos, posteriormente o chefe de Estado santomense foi convidado a Repalto Cubanação Laguito, um bairro residencial cubano onde só são alojados os mais altos dirigentes do Estado. A visita oficial do Presidente da República e chefe de Estado santomense começou na Havana Colonial, Havana Velha, o maior centro histórico cubano. Neste centro, Manuel Pinto da Costa visitou a Praça Carlos Manuel de Céspedes, onde está erguida a estátua do primeiro presidente cubano, visitou o Palácio da Capital Geral do governador espanhol em Cuba, que é um dos importantes museus históricos da Havana Colonial e que guarda a velha memória do tempo da dinastia colonial espanhola em Cuba. Durante a visita, o chefe de Estado santomense também foi convidado a visitar a Praça Simón Bolívar, o pai da libertação da América. Esteve na Casa de África, o edifício histórico que guarda a memória do período de escravatura e a influência do tráfico de escravo em Cuba. Uma casa com vocação principal de promover a cultura, a arte e a história de África. Uma história que começou a ser contada no século XVI, com a introdução dos primeiros escravos africanos trazidos a este país da América Latina para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar. Na Casa de África, entre os vários monumentos históricos, arte e cultura africana, estão patentes peças de artes dos dirigentes dos diferentes países africanos, inclusive várias de São Tomé e Príncipe. O presidente santomense deixou um registro no livro de honra da Casa de África. Em seguida, Manuel Pinto da Costa percorreu a Praça São Francisco, onde foi convidado a conhecer a história do poder eclesiástico no período colonial cubano. Com mais de 18 museus na Casa de África e vários monumentos importantes, Havana Velha é, por excelência, o maior atrativo turístico de Cuba. Ainda no dia 16 de junho, mas já no final do dia, o presidente santomense, Manuel Pinto da Costa, visitou a Fortaleza São Carlos de la Cabanha. O número 1 santomense foi depois convidado a assistir a algumas encenações e representações históricas daquela época. Para hoje, dia 17 de junho,
está previsto um encontro entre o presidente santomense e o seu homólogo cubano, general Raul Castro, uma visita à Praça da Revolução e um banquete oficial oferecido pelas autoridades cubanas. O governo recebeu alguns medicamentos para abastecer o Hospital Central Dr. Aires de Menezes e alguns setores de assistência social, uma oferta da Embaixada de Portugal no quadro do projeto Saúde para Todos. Antibióticos, soros e vitaminas fazem parte deste pacote que irá abastecer o país durante algum tempo. Uma oferta da Embaixada de Portugal no quadro do projeto Saúde para Todos. Atendendo a uma solicitação do Sr. Ministro, nós procuramos, através por um gesto meramente simbólico, ajudar e prestar esta ajuda, no quadro, naturalmente, do projeto Saúde para Todos. Os destinos destes medicamentos já estão traçados. O destino será o hospital, para os casos em que de facto os medicamentos façam agora muita falta, e o outro vamos disponibilizar ao setor social para o atendimento das pessoas mais vulneráveis atendidas por este, setor da assistência social. O prazo de validade de alguns medicamentos esgota-se dentro de 3 meses, mas segundo o titular da saúde, serão utilizados em tempo útil. Temos uma margem de manobra bastante boa ainda, cerca de 3 ou 4 meses até que se expire o prazo. Entretanto, como vê, são paracetamóis, são compostos vitaminados, são soros. Eu penso que, diante das necessidades que temos hoje, rapidamente serão consumidos. É natural, muito antes do prazo, estou convencido. É mais um passo fruto da cooperação existente entre São Tomé e Príncipe e Portugal no âmbito da saúde. A Associação de Jovens na Luta para o Futuro está a capacitar jovens da localidade de Cruzeiro em matéria de saúde sexual e reprodutiva. A atividade visa dotar os jovens de conhecimentos necessários para a prevenção da gravidez precoce e doenças sexualmente transmissíveis. Estes jovens e adolescentes de Cruzeiro estão a ser formados em matéria de saúde sexual e reprodutiva. Ensinar os jovens e adolescentes as transformações que ocorrem no adolescente. Nós vamos falar das ISTs, nós vamos falar de gravidez precoce, nós vamos falar também de um ponto fundamental que está a afetar os jovens dessa comunidade ao redor, que é as substâncias nocivas, que é o consumo de álcool e tabaco. São esses pontos fundamentais para que nós vamos citar. Dentro de uma semana terão a incumbência de disseminar os conhecimentos, como também trabalhar para a diminuição do índice de gravidez precoce no país. O nosso propósito é de formar jovens, de modo que os jovens também vão informar aos seus colegas e posteriormente, os jovens dessa comunidade, por exemplo, podem se agrupar-se junto a si e realizar uma palestra, qual que os mesmos possam presidir. É por isso que o nosso objetivo é estar em Cruzeiro e outras comunidades que nós futuramente podemos ir, de modo a formar os jovens, que jovens formados nas comunidades possam ser os nossos ativistas e poderão levar mais informações aos seus colegas. Esta formação foi o primeiro passo. A Associação dos Jovens na Luta para o Futuro pretende realizar ações do gênero noutras localidades, bem como um campo de férias. Saúde e educação são as principais áreas a serem exploradas por esta associação, que conta com o apoio do Instituto da Juventude e o patrocínio do Fundo das Nações Unidas para a População e Desenvolvimento. No quadro do mês da criança foi assinalado o Dia da Criança Africana. A efeméride recorda centenas de crianças negras do Soweto, África do Sul, que foram mortas numa manifestação onde reivindicavam o direito à qualidade do ensino e aprender na sua língua materna. A Escola Básica de Colónia Açoriana foi palco da cerimónia oficial. Assinala-se hoje o Dia da Criança Africana, celebrando como homenagem às vítimas do massacre do Soweto, a 16 de junho de 1976, durante uma manifestação contra a falta de qualidade no ensino. Nós selecionamos essa escola para o festejo do 16 de junho, porque, pronto, nós praticamente... Mas hoje nós tivemos o ato central com o Presidente da República
em Lembá tivemos também o senhor primeiro-ministro, então selecionamos uma das escolas de Cantagalo para essa celebração do 16 de junho. Depois de um percurso de 26 quilómetros, chegamos à Roça Colono-Soriana, local escolhido este ano pelo Ministério da Educação, Cultura e Formação para o ato central das atividades alusivas ao Dia das Crianças Africanas. Conheço muito pouco sobre a história de 16 de junho, mas pelo que eu sei, pelo extrato que eu conheço, permite-me dizer que o 16 de junho continua até hoje nos nossos dias. E o conselho que eu gostaria de deixar e transmitir às pessoas que trabalham com a criança é que façam de tudo, todo o esforço possível para que esse 16 de junho nunca mais volte a acontecer e que seja erradicada para sempre nas nossas sociedades. Os professores e educadores presentes consideraram de importante o evento na medida em que lhes permite refletir sobre ações desenvolvidas no país em prol das crianças. É uma escola que os alunos inspiram dias melhores. Portanto, é uma escola que, portanto, abarca crianças de São Lourenço, São Francisco, São Paulo, Secador de Colônia, Caridade, Santa Cecília. Portanto, são crianças que vêm de zonas distantes para poderem frequentar aqui. Anteriormente, só existia primeiro ciclo. E neste momento nós já temos primeiro e segundo ciclo. Mas dentro do programa do Ministério da Educação, tudo indica que ainda neste ano haverá 7ª e 8ª classe nesta escola. Tudo para poder vir ajudar a salvar sofrimento dessas crianças. A diretora do ensino básico, que presidiu a cerimónia oficial do evento, deixou uma mensagem às crianças por ocasião da data. Tendo em conta que hoje se comemora o dia 16 de junho, Dia da Criança Africana, um dia em que as crianças foram massacradas e centenas de crianças foram massacradas e mortas em Soweto, África do Sul. Então, em memória dessas crianças, nós, não só Santo Tomé, mas também em toda a África, é celebrado este dia. Então, para este dia, nós tentamos vamos incutir nas crianças que a África, que elas são africanas e que nós devemos ver este dia como um dia importante, um dia em que as crianças relembrem este massacre que foram mortas centenas das crianças em Soweto. A crescente necessidade de uma atenção especial aos mais pequeninos é o anseio de todos.